se encontraram. Eles agora estão se encontrando. Eles geraram uma onda de retrocesso no Estado de Direito Democrático, de reforço de estereótipos e diferentes estigmas e criminalizações numa escala brutal, né? E que está influenciando todo o debate hoje sobre Estado de Direito, liberdade de expressão e segurança pública, né? Não é por acaso que a gente viu nos últimos anos a aprovação de várias leis nessa direção. A gente viu pelo mundo afora suspensão de direitos fundamentais, a gente viu militarização das polícias, né? Em parte, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos tem a ver com a guerra no Afeganistão, tem a ver com a guerra no Iraque, em que as polícias estaduais passaram a receber não apenas a doutrina, mas o equipamento de guerra excedente, né? Você começa a produzir isso, você tem que usar ele de alguma maneira, né? Fora toda a lógica de treinamento, né? A lógica da guerra ao terror, ela produz uma ideia, um conceito de vigilância e segurança que envolve não só a ponta da repressão, mas envolve a ponta do controle, né? Então, isso, no contexto brasileiro, ele também está jogando um fator importantíssimo. Então, acho que tem, só para dizer que eu super concordo com você. Júlio. Bom, certo. Vou tentar ser também pontual sobre a primeira pergunta de relações violentas, família, etc. Bom, se desenvolveu em Brasil durante os últimos 50, 60 anos uma mitologia fundante bastante problemática. Desde o trabalho de Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, a democracia racial que existiria em Brasil, o dono de escravo boacinho, o escravo dançando na senzala, isto é. E foi tomado, inclusive, por organismos internacionais, como a Unesco, no qual eu participei, na década de 50, como modelo internacional de superação das divisões raciais no mundo, que nesse momento estava África do Sul, Mandela, etc., estava Estados Unidos com as grandes marchas, etc. No Brasil não, no Brasil havia, segundo os sociólogos, uma democracia racial. Houve problemas, sim, mas eram problemas secundários. E nos criamos também com uma mitologia do brasileiro cordial, o Cordis de Buarque de Holanda. O brasileiro guacinho, trabalha com o coração, etc. Essa mitologia é fundante, criar uma cultura da cegueira sobre a violência que existe nas relações sociais do Brasil e nas relações familiares do Brasil. Há uma cultura da cegueira. Se passa de lado e não se vê. Você pode ver um mendigo na rua e não vê pobreza, porque há uma cultura da cegueira fundada por essa mitologia, que nos afeta diariamente. Segundo, trabalhar com evidências, a segunda pergunta, drogas, etc. A questão da droga aparece magicamente como única explicação possível da violência em Brasil. Parece arte de magia. Vamos a eliminar a droga, eliminamos a violência no Brasil. Então, a guerra às drogas virou paradigma fundamental do enfrentamento da violência. Por quê? Primeiro, um interesse corporativo enorme. Eu não falo com o secretário de Segurança sem que saia o problema da guerra às drogas. Toda a violência em Brasil se relaciona com a droga. Eu não vou dizer que a droga é boacina, não é violenta, etc. Pero por que países que têm maior grau de consumo de droga que o Brasil, comprovado mediante pesquisas, Finlândia, Dinamarca, Suécia, etc., não tem esse nível de mortalidade. E Brasil, com menos consumo, com menos estrutura de droga, tem esse nível de mortalidade. Uma pesquisa recente do Conselho Nacional do Ministério Público, que fundamentou uma campanha contra TDs. Pesquisaram inquéritos policiais em 16 unidades federativas. A pergunta era muito simples. É crime de ódio, é crime por, chamaram motivos fúteis e banais, ou é crime profissional, o crime da droga, etc. Conclusão da pesquisa também muito rápida. Em 9 unidades federativas, priva o crime por motivos fúteis e banais. Domésticos, no boteco, por quem paga, da rua, etc. Só em 2 tem empate técnico e em 6 priva o crime da droga. Priva o crime profissional. Com extremo em Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 25% é crime por motivos fúteis e banais e 75% relacionado à droga. Só que o Brasil tomou como modelo, a segurança pública brasileira tomou como modelo Rio de Janeiro, como se essa situação existisse em todo o país e a guerra à droga teria que ser problema e produto para todo o país. Por quê? Porque a guerra à droga se faz com polícia, com investimentos em segurança, nos esquemas de segurança, carros, comunicação, etc. Então, um interesse corporativo muito grande que a guerra à droga continue no Brasil, porque em vez de investir em educação, se vai investir em polícia. Esse é o grande problema. A terceira e última questão, estadísticas. A terceira pergunta, por que não temos ou por que estamos galgando? A partir do ano 2001, que eu escuto falar nas páginas do Ministério, com a gente do Ministério, a necessidade de criar um Sistema Nacional de Estadística Criminal. 2001. Se fizeram várias tentativas, não uma, não duas. Apareceu, desapareceu, voltou a aparecer, voltou a desaparecer esse sistema de estadística. Olha, vamos ver outro lado. O Ministério da Educação, no ano de 2007, criou um novo, já tinha um sistema de censo escolar, que era uma secretária nas escolas, fazia ficha de todas as escolas e passou para cadastrar 55 milhões de alunos. Cada aluno brasileiro tem um cadastro. São 55 milhões que estão em um banco de dados todos os anos. São 200.000 escolas que estão nos dados em todos os anos. São 2,5 milhões de turmas que estão na base de dados todos os anos. Implantou isso em 2 anos. Inês Pestana foi a coordenadora da área, trabalha aqui, é aposentada, trabalha. O Ministério da Justiça não consegue, com dinheiro rolete, porque mandou dinheiro a rolete para os estados montar sistema. Se montou, se fez 1.001 coisas e não consegue montar em 2001, em 15 anos, não consegue montar um sistema mínimo de estadística criminal. Eu, pessoalmente, sou muito desconfiado, vocês vão a desculpar. Não é que não se consiga, não se quer conseguir, porque estadística na área criminal fala contra o Ministério, fala contra o sistema de segurança. Então não se quer ter um sistema, se recorre a outro sistema, você pode ir ao Ministério da Saúde, etc. Mas nós ter disponibilizado para o público algum dado que apresentou o colega, eu nunca vi no site do Ministério. Algum desses dados, quizás eu leio mal, etc. Mas atualmente é um fechamento da informação impressionante em todos os ministérios. É decir, não se dá acesso à informação a pesquisadores. Ao extremo que, da frase que deu o novo ministro da Justiça, que agora não precisamos pesquisa, precisamos armas de fogo. E penso que sim. Para continuar como está essa curva ascendente que Gustavo mostrou e eu mostrei, vamos a precisar muita mais armas. Mas não vamos a precisar muita polícia técnica, muita guerra a drogas. Vamos a precisar muito necrotérios em Brasil. Quer que eu segure sua mão? Vou segurar a mão. Ok. Bom, deixa eu ver se eu consegui anotar tudo aqui. Além de tudo, eu não trouxe papel. Estou tentando digitar no celular aqui. Por partes. Em primeiro lugar, assim, talvez fazendo, digamos, referência ao que o Átila falou, aquele do slide, né? no qual eu terminei colocando os diversos programas que o Ministério já teve, digamos, relacionados à violência. Em primeiro lugar, bom, na verdade, eu até escrevi um artigo sobre isso na prática, porque eu fui um testemunha de boa parte dos programas em si, para não dizer praticamente todos, né? Quando policial em São Paulo, recebeu a viatura do Plano Nacional de Segurança Pública, passando depois, quando eu fui para o Ministério da Justiça como gestor, no primeiro momento, passei pelos Jogos Pan-Americanos, digamos, eu sou psicólogo de formação e eu voltei a fazer terapia na época. Assim, foi pela dificuldade, digamos, organizacional que foi o Ministério da Justiça, que ele tinha um orçamento na época. O Ministério da Justiça sempre foi um ministério extremamente burocrático desde o Império, né, digamos assim, que basicamente ele citava
mesa, cadeira e fazia indicações de juízes, sem um ministério que nunca teve políticas públicas em si. Os Jogos Pan-Americanos foi, junto com o Fundo Nacional de Segurança Pública, né, no governo Fernando Henrique, foi a primeira tentativa do Ministério de começar a fazer uma política de segurança pública mais ampla, e também o SUSP. Né? E, digamos, passei por essa experiência, que foi traumática, para dizer o mínimo, assim, digamos, que o Ministério não tinha estrutura, tinha um orçamento de 200 milhões, ganhou um orçamento de 600 milhões em um ano, ninguém sabia executar, não tinha unidade de logística, não tinha capacidade, inclusive, para algo daquele tamanho, e o Ministério foi ampliando cada vez mais as suas atribuições da área de segurança pública, de maneira que teve aquela sucessão de planos nos quais você tem, muitas vezes, aí eu acho que o papel que eu tento exercer hoje em dia no Ministério, a perda de conhecimento de um plano para outro. Cada gestor ele chega com uma... E isso não é, digamos assim, analisando um gestor ou outro gestor específico. Isso, para quem conhece teorias de administração pública, isso é usual. Tem uma teoria chamada cesta de lixo. Digamos, cada gestor que chega, pega os planos que tinham, joga na cesta do lixo, tira outros planos e passa a planejar políticas públicas do zero. A minha tentativa, um pouco, é conseguir, pelo menos, me tem sido, os últimos 3 anos que eu estou nessa Coordenação Geral de Pesquisa, tem sido de organizar, pelo menos, o conhecimento para que as experiências anteriores não sejam perdidas e para que, aos poucos, não se repitam erros do passado novamente. Dentro desse contexto, vamos colocar assim, os grandes problemas nacionais, eu fui coordenador de logística do programa Bolsa Família também, eles terminam dependendo muito do aprendizado das experiências anteriores para você conseguir desenhar novas experiências sem, pelo menos, repetir os erros das anteriores. E a área de segurança pública parece ter um problema crônico com relação a isso. Os profissionais, digamos, você é tão, digamos, afetado pelo dia a dia, pela instabilidade política que as notícias de segurança pública causam, que o gestor, ele, continuadamente, aí é uma observação geral no campo de segurança pública, ele fica preocupado em digamos, em ter condições de se manter no poder e não necessariamente conseguir adquirir resultados a longo prazo. Dentro desse contexto aí, e aí já falando um pouco dos problemas de estatística, que me parece passar um pouco por isso, de estatística e de consolidação de conhecimento. Comparativamente a várias outras áreas de produção de conhecimento, a minha é uma área pequena dentro da Senasp, mas, se for comparar, por exemplo, eu sou um coordenador geral, que equivale a um cargo de nível DS4, cargo de 3º escalão, mais ou menos. Assim, se eu for comparar, o MEC, ele tem um instituto que é um cargo de 1º escalão, ou seja, digamos, o Ministério da Saúde tem a Fiocruz para produzir conhecimento, que é um cargo de que é uma estrutura de 1º escalão com toda uma estrutura abaixo. O Ministério do Trabalho tem a Fundacentro, que é de 1º escalão. Os Ministérios da Defesa têm cada arma no Exército, na Aeronáutica, tem 2 ou 3 institutos de pesquisa em si, para produzir pesquisas. O Ministério das Relações Exteriores tem uma estrutura de 1º escalão. Em outras palavras, o Ministério da Justiça ele tem um problema, nesse caso, digamos, de estrutural em si, que ele, por lidar cotidianamente com isso, historicamente, com problemas imediatos, ele não consegue sequer ter unidades específicas para cuidar de gerar conhecimento em si. Ele lida constantemente com o dia a dia. Essa preocupação com dados, ela surgiu nos últimos anos com mais evidência, e, no meu entendimento, eu tenho um artigo que terminei fazendo análise disso, diante das dificuldades do próprio PRONASSE em si, em conseguir mostrar a efetividade de seus gastos. Ou seja, o Ministério da Justiça ele foi para um orçamento de R$1 bilhão, com o início do PRONASSE, por ano, aproximadamente, não conseguiu atingir objetivos no sentido de redução de indicadores, mal conseguia lidar com indicadores, e aí o PRONASSE perdeu a importância e perdeu, por conseguinte, orçamento por essa dificuldade. Essa dificuldade fez surgir depois o SINESP, o Sistema Nacional de Estatística e Segurança Pública, que tentou ser uma resposta a essa demanda e passou por uma dificuldade muito clara o seguinte: houve um mecanismo, pensou-se um mecanismo de repassar orçamento para os estados, digamos, condicionar o repasse de orçamento aos estados, vinculando a questão, digamos, de envio de dados para esse sistema de estatística. Só que, na prática, o orçamento do Ministério da Justiça foi decrescendo anualmente. Ele foi de R$1 bilhão na área de segurança pública para agora está em torno de R$400 milhões.
E, na prática em si, a capacidade de investimento do Ministério dos Estados, praticamente, hoje em dia, é próxima do zero, nesse momento em si. Em outras palavras, você tem uma dificuldade, 400 milhões de reais pagam as despesas do momento, digamos, em outras palavras, você tem uma dificuldade no entendimento de financiamento da política de segurança pública, que, sim, tem relações com decisões políticas dos governos anteriores, porque a área de segurança pública foi perdendo orçamento gradativamente em si. Dentro desse contexto, indo para as últimas questões com relação há uma preocupação com relação à qualidade de dados. Eu diria que existe uma preocupação por parte da equipe técnica do Ministério de tornar, existe um site que eu vou www.cinesp.gov.br, salvo engano, que tem as estatísticas enviadas pelos estados. Está disponível online para 6 tipos de crimes. Digamos, o problema, muitas vezes, é a questão de alimentação dos estados em si, que, com a diminuição do orçamento por parte do Ministério, parte dos estados perderam o interesse em se manter adimplente com o sistema e, por conseguinte, receber repasses de recursos federais. No meu entendimento, a política, o modelo no qual se repassa orçamento, nesse momento ele está em xeque por causa disso. Você teve a melhoria dos indicadores desse sistema Cinesp de uns 20% a 30% em 2012, 2013, e depois, gradativamente, ele está perdendo qualidade, porque a gente percebe, de 2 anos para cá, um menor interesse por parte dos estados de manter esse sistema. E existe uma dificuldade também de curto prazo, para mim, muito evidente, quando se lida com essas questões de estatística e segurança pública, porque os estados vivem uma tormenta constante de lidar com rankings, em outras palavras. Ninguém quer ser o último colocado do ranking, ou o primeiro colocado do ranking, depende da situação. Toda publicação de ranking termina originando uma discussão entre os estados de qualidade de dados. É como se fosse um jogo de futebol que ninguém quer ser o lanterninha, que ninguém quer ser o lanterninha. Os estados se acusam, muitas vezes, mutuamente, e o governo federal tenta arbitrar isso por meio desse conselho, que, digamos, com a falta de orçamento atual, ele não consegue ter eficácia em si. Em resumo, uma política até existe nesse momento, talvez não seja, pode ser feita, digamos, reparos a essa política, mas existe um site no qual existem estatísticas disponibilizadas, grande parte dos estados alimentam, alguns não alimentam, e existe o nosso mecanismo, o momento de fomento, está muito limitado por essas questões orçamentárias. O momento de restrição fiscal, na prática, tem feito o governo também cortar o orçamento sistematicamente, e, evidentemente, o Ministério da Justiça termina sendo afetado e, a gente não tem conseguido usar o mecanismo de fomento clássico. De qualquer maneira, no meu entendimento, essas questões que eu estou colocando são políticas de Estado. Você teria que ter, no meu entendimento, o desenho ideal dessas áreas de pesquisa, da área de informação, dentro dos ministérios, seria ser uma unidade, inclusive, autônoma, uma autarquia, eventualmente, como existe Fundacentro, INEP, em outros ministérios. Você tem essas limitações em si, de estrutura, terminam dificultando a implementação de uma política de longo prazo. Não sei se... Obrigado, Gustavo. Acho que a gente agora vai caminhar. Eu vou fazer o seguinte, vai ter que apertar um pouco os horários. Então, o que nós estamos combinando aqui? A gente vai fazer... Tem um coffee break já servido lá embaixo, a gente vai fazer 10 minutos de intervalo só para as pessoas mexerem, porque agora a gente vem falar de o que fazer depois do diagnóstico, e ainda tem...